Fala, torcida tricolor, vamos para mais um vídeo aí. Antes de assistir o vídeo, poder se inscrever no canal, deixar seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, ajudar a bater a meta de 500 inscritos. Também tem que agradecer a todos que se inscreveram no canal e muito obrigado. Tamo junto, agora vamos pro vídeo. Após a venda do Aras, né? O jornalista diz o seguinte: deveriam ser mais claros sobre polêmica na venda do Aras. Então vamos ler a matéria, né, que é melhor, né? A negociação envolvendo João Aras voltou ao centro do debate entre os torcedores do Fluminense. No entanto, da venda do meio atacante ao Wolverhampton em julho de 2025, a comunicação oficial do clube indicou que o tricolor da Laranjeira havia ficado com 10% do direito econômico do jogador. No entanto, a recente transferência de Aras para o Palmeiras revelou um cenário diferente. Na prática, o Fluminense não manteve parte dos direitos do atleta. O clube ficou apenas com 10% da mais-valia, ou seja, um percentual sobre o lucro de uma futura revenda. O detalhe que não ficou claro no anúncio inicial gerou frustração e questionamento entre os tricolores. Então, jornalista cobra explicação da direção do Fluminense. Então, a advertência nas informações provocadas ocorreu imediatamente na rede social e críticas à gestão do clube. O jornalista Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, cobrou publicamente um posicionamento mais transparente da diretoria de futebol. O comunicado do Fluminense foi escrito de maneira completamente errada. À época, induziu o torcedor a achar que o Fluminense ficaria com 10% do valor da venda. Se era mais valia, deveria ter sido claro. O ideal era fazer uma representação, afirmou. A cobrança ganhou força entre os torcedores, que passaram a questionar não apenas a comunicação, mas também a estratégia adotada pelo clube na negociação. Diferença financeira chama atenção. Os números da operação foram detalhados pelo jornalista Vene Casagrande. O impacto financeiro da cláusula de mais-valia é significativo. O Wolverhampton adquiriu o João Aras por 17 milhões de euros e o vendeu ao Palmeiras por 25. O lucro da operação foi de 8 milhões de euros, com direito a 10% desse valor. O Fluminense receberá cerca de 800 mil euros, algo em torno de 5 milhões. O cenário esperado pela torcida era outro. Caso o clube tivesse ficado com 10% dos direitos econômicos, o valor a receber na venda atual seria de aproximadamente 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais. E a diferença superior a 10 milhões é o princípio ponto da insatisfação para muitos tricolores. O caso evidencia uma falha grave, seja na forma de comunicar a negociação, seja na condução estratégica dos investimentos estratégicos do clube. Então, quando o Aras saiu, né, pro Wolves, né, o presidente tinha falado que o Fluminense ia ficar com 10% do jogador, mas na verdade era tudo uma fachada, né, só pra, como é que fala, pra deixar o torcedor mais aliviado, né, porque se caso o Aras fosse vendido mais pra frente, assim, uma revenda, o Fluminense ia ter um lucro de 10%. Que é uma porcentagem boa, né? Mas acabou que era só a fachada da diretoria. E agora os torcedores cobram, né? E tem que cobrar mesmo, né? Porque o diretoria já deu mole de não ter trazido o Aras de volta. Entendeu? Agora vamos aqui, por que João Aras não forçou o retorno ao Fluminense? A diretoria do Fluminense tentou até o fim. Houve conversa, pressão e o desejo claro de repatriar João Aras. No entanto, o retorno do colombiano ao clube acabou não se concretizando. O Fluminense apresentou uma proposta inferior ao Palmeiras e buscou convencer o jogador a intervir junto ao Wolverhampton.
A estratégia, porém, não surgiu efeito diante do poder financeiro do clube paulista e do valor envolvido na negociação. O time inglês optou pela venda ao Verdão, encaminhando o retorno de Arias ao Brasil até 2029. Arias poderia ter feito algo diferente? A dúvida passou a circular entre os torcedores tricolor. Arias havia prometido em sua despedida priorizar o Fluminense em um possível retorno ao país, mas na prática o cenário era bastante complexo. Segundo o Diogo Dantas, para igualar a proposta do Palmeiras, Arias teria que abrir mão praticamente de todo o salário durante o contrato. A diferença entre as ofertas era de cerca de 5 milhões de euros, algo aproximadamente de 30 milhões. O caso acabou sendo comparado ao retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo. Na ocasião, o meia abriu mão de parte do salário para viabilizar o negócio. A diferença é que, no caso de Paquetá, o sacrifício financeiro foi pequeno em relação ao total da negociação. Concorrência pesada na decisão. Outro fator decisivo foi a concorrência. Enquanto Paquetá não tinha propostas oficiais superiores ao Flamengo, Arias despertava interesse real de outros clubes. Além do Fluminense, que chegou a 20 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 22 milhões. Já o Palmeiras colocou na mesa 25 milhões de euros. Todas as propostas formais. Então, diante disso, prevaleceu o interesse do Wolverhampton. O clube inglês, rebaixado e em dificuldade financeira, precisa fazer caixa. Arias representava uma venda estratégica, com pouco impacto esportivo e bom retorno econômico. Pensou também o projeto apresentado pelo Palmeiras. O clube ofereceu protagonismo, salário superior ao que Arias recebia na Inglaterra e um ambiente competitivo, algo que o jogador não encontrou no futebol inglês, onde atuou um pouco e não conseguiu se destacar. E com a Copa do Mundo no horizonte, o colombiano entendeu que precisava retornar a um bom nível rapidamente. Para ele, a escolha se tornou clara. O Fluminense ainda terá retorno financeiro? Com a venda do Arias, o Fluminense vai receber cerca de 5 milhões ao percentual sobre o lucro do Wolverhampton na compra junto ao Fluminense. Então, o que eu acho nessa negociação do Arias? O Arias podia ter forçado, ter quebrado o contrato, rescindido, com o Wolverhampton, porque fala assim, vamos rescindir aqui, entendeu? Deixa para lá que eu tenho que receber aí, entendeu? Aceita a proposta do Fluminense de 20 milhões de euros aí. E aí depois faz o contrato com o Fluminense aí de 4 anos recebendo aí 1,5 milhão aí. Vai recuperar essa grana rápido, entendeu? Nem ele ia sair perdendo e nem o Wolves, entendeu? Mas a decisão foi do Arias de ir pro Palmeiras, entendeu? Tinha muito bem como ele vir pro Fluminense. Igual o Paquetá. O Paquetá abriu mão do salário dele lá na Inglaterra, lá rescindiu com o West Ham para negociar com o Flamengo. Fazer o que, né? O jogador quer, ele vem. Mas o Arias resolveu ir pro Palmeiras, porque ia ganhar protagonismo, salário alto. Mesmo salário que o Palmeiras ofereceu pro Arias, o Fluminense também ia dar pro Arias. Mas fazer o que, né? Agora vamos para outra notícia, né? Deixar o Arias para lá. Como falei, o Fluminense aí deve negociar empréstimo do Lima, né? Para o América do México. Acho que o América do México levou o Rafael Veiga do Palmeiras, né? Então, o mexicano está levando muito jogador brasileiro para lá, hein? Então, empréstimo de Lima do Fluminense será com opção de compra fixada. De acordo com o site, o meio-campista deve ser emprestado ao América do México em um modelo de negócio semelhante ao de Rafael Veiga, que deixou o Palmeiras. Os clubes farão uma reunião neste sábado para definir o futuro do jogador. O empréstimo seria válido até o final de 2026, com opção de compra fixada. Vale lembrar que o atleta tem contrato com o Flu até o fim de 2027. No clube carioca, desde 2003, Lima participou das conquistas Libertadores, Recopa e Sul-Americana. Então, o Fluminense deve negociar o empréstimo do Lima aí com opção de compra, né? Para o América do México. Então, eles vão fazer uma reunião aí, né? Nesse sábado, para definir o futuro do jogador. Agora vamos falar sobre o Boanga, né? Fluminense altera a proposta para o Boanga e espera o ok do Los Angeles, diz jornalista. Vamos ver.
Fluminense altera a proposta e espera pelo Los Angeles. Conforme o jornalista Vitor Leal, o entrave estava se dando por conta de forma de pagamento sugerida pelo Fluminense, que foi prontamente recusada pelo clube norte-americano. Agora o tricolor da Laranjeira aguarda o ok do Los Angeles para fechar a contratação. A proposta de 15 milhões de dólares segue de pé. Entretanto, o clube carioca alterou a forma de pagamento e ofereceu melhores condições. Vitor Lessa salienta que o negócio ainda não está fechado, pois Boanga é muito querido em seu time, que ainda há uma pressão para não liberá-lo, mesmo com o atleta já acertando bases salariais com o Flu. Resta saber se a resposta do Los Angeles será positiva para que o Fluminense finalmente anuncie seu novo atacante. Então, o Fluminense aí altera a proposta para o Boanga, né? Agora só espera o que do Los Angeles para anunciar seu novo reforço para 2026, né? E é isso aí, torcedor. Tomar a Fluminense do Los Angeles para resolver nosso problema no ataque, porque Serna e Canóbio não tem condição. Serna e Canóbio não tem condição. O gol que o Serna perdeu contra o Bahia, o gol que o Canóbio também perdeu contra o Bahia. É um jogador que defensivamente ajuda bastante, mas quando nós precisamos no ataque lá, precisa ser mais ousado, entendeu? Precisa ter classe, entendeu? Um atacante ponta não é só correr, dar assistência, entendeu? Às vezes que eu falei, o atacante também tem que ser decisivo, entendeu? É isso aí, torcedor. Pode se inscrever no canal, deixar seu like. Agradeço de coração. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vitória Fluminense.